A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa tarde a todos. Cooperador Lucinaldo Cleidson, quem vos fala. Quero deixar uma palavra para com os irmãos, que está escrita no Evangelho segundo escreveu o apóstolo amado João, capítulo de número 10, versículo de número 7 ao versículo 11, que diz: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem a mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e para que tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém. Espírito Santo de Deus poderoso e tremendo Pai, que o Senhor venha falando conosco, Pai querido e amado e Senhor Deus. Nessa tarde que o Senhor venha nos ensinando da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinando do Teu Espírito, Pai querido e amado. E Espírito Santo de Deus, nos abençoe e nos encha do Teu Espírito Santo da verdade. Amém. Se tu queres ouvir a palavra de Deus, pode pegar a sua caneta ou pode pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo através das Escrituras. O Evangelho de João é intitulado o quarto livro do Novo Testamento, o qual se chama Mateus, Marcos, Lucas e João. No capítulo 1 do livro de João, vai falar sobre no princípio era o verbo. No capítulo 2 de João, vai falar sobre as bodas de Caná. No capítulo 3 de João, vai falar sobre o novo nascimento. No capítulo 4 de João, vai falar sobre a mulher samaritana. No capítulo 5 de João, vai falar sobre o paralítico de Betesda. No capítulo 6 de João, vai falar sobre a alimentação dos 5.000. No capítulo 6 de João, vai falar sobre... No capítulo 7, vai falar sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. No capítulo 8 de João, vai falar sobre a mulher adúltera. No capítulo 9 de João, vai falar sobre que Jesus cura um cego de nascença. E no capítulo 10, vai mencionar que Jesus é o bom pastor. Para entrarmos em detalhe sobre este assunto, Deus me preparou um tema. Que o tema para esta palavra é: Pastor é sofredor. Pastor sofre. Enquanto você dorme à noite, o pastor ora por você. Enquanto você dorme à noite, o pastor às vezes jejuma por você. Enquanto você dorme à noite, o pastor dá a vida por você, em oração, em palavra. Mas quais são as características do sofrimento de um pastor? Aqui atrás desta placa, eu tenho algumas características de pastor, do verdadeiro pastor. Verdade prática. Um pastor pode sofrer, mas permanecendo de pé, vencerá todos os obstáculos.
Para começarmos, vou mostrar as características de um verdadeiro pastor. Porque o pastor, ele é sofredor. Vou lhe mostrar. Primeira característica de um pastor. Se estiver vendo aí, depois dê o link, curta aí. Primeira característica de um pastor. O pastor, ele é psicólogo. Qual é a origem de um psicólogo? Qual é a especialidade de um psicólogo? Um psicólogo, ele é uma pessoa que trabalha para alimentar a mente das pessoas, para acalmar a mente das pessoas, para ensinar as pessoas. Referência bíblica, capítulo 1 do livro de Isaías, versículo de número 26, a parte B, que fala dizendo: e aos teus conselheiros serão como os de anteriormente, e será chamada cidade forte e cidade fiel. O psicólogo, ele tem a preocupação. O pastor, ele também tem preocupação. O pastor, ele se preocupa com a sua pessoa. E o pastor muitas vezes te pergunta: você já tomou café hoje? Você já almoçou hoje? Você já jantou hoje? Você já bebeu água hoje? Você já tomou café hoje? Essa é a preocupação de um psicólogo. Um psicólogo, ele também é um amigo. Ele também se expõe para você. O pastor também se expõe para as suas ovelhas. Por isso que um pastor, ele é sofredor. Porque o pastor, a primeira característica da letra P é que o pastor, ele é psicólogo. O pastor, ele é professor. E o pastor, ele também é perfeito. Como assim, pregador? Perfeito. Pastor que não for humilde, pastor que não for simples, pastor que não for sincero, ele não é pastor. Ele é lobo. E lobo, ele vem disfarçado de ovelha. Mas quem é ovelha, ela ouve verdadeiramente a voz do seu pastor. Essa foi a primeira característica de um pastor. Com um tema. Pastor é sofredor. Segundo passo da letra pastor. O pastor, ele é advogado. Referência bíblica, capítulo 10 de João, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas qual é a função de que o pastor se torne um advogado? Mas em qual área o advogado ele exerce o seu trabalho? O advogado, ele trabalha em várias áreas. Tem advogado criminalista, que trabalha no crime. Tem advogado que é de defesa ao consumidor. Tem advogado que é defesa do inimigo, que é do bandido, como se diz. E tem advogado também que é a defesa do presidente, do senador, do deputado, do governador, do vereador, do prefeito e etc. Por isso que um pastor, ele é advogado. E advogado sofre. O advogado, ele também precisa do psicólogo. E o psicólogo também precisa do advogado. Por isso que Jesus disse, no capítulo 15 de João, versículo 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira,
E meu pai é o lavrador, e vós sois os ramos, o galho. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada fora. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá pesado, né? E aí? Tá querendo ser pastor? E aí, tá querendo chamar o pastor ainda de ladrão? Tá querendo chamar o pastor ainda de mentiroso? Então vamos lá. Capítulo 37 do livro de Ezequiel. Deus manda Ezequiel profetizar para o povo dizendo: profetiza contra os falsos pastores, o qual comeis da gordura das vossas ovelhas. Muitos pastores não pregam o Ezequiel 37. Por que não prega? Porque tem medo. Porque dói até em quem lê. Capítulo 37. Ele não leu 37. Por quê? Porque ele é um homem de reverência. Ele respeita quem está no mesmo cargo que ele. Mas o pastor, ele é advogado. Vamos lá. Letra S de pastor. Pastor, ele também é soldado. Referência bíblica. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 13. Depois leia, que você vai entender. Que alguns versículos anteriores, o versículo 2 diz que o apóstolo Paulo fala para Timóteo e diz: eis que tu tem visto que eu sou testemunha. Confiai-o a homens fiéis e idôneos. O que é idôneo? Colaboradores, auxiliadores, homens que pregam e vivem a verdade. Se não estiver vivendo a verdade, vai pagar o preço. Se não estiver vivendo a verdade, vai para o inferno. Porque as pessoas de 30, 40, 50 anos atrás aceitavam a Jesus, não era por amor, era por medo. Que medo? Era por medo de ir para o inferno. Porque o fundador dos cultos campais, chamado George Whitefield, foi o fundador dos cultos campais. Porque as igrejas não aguentavam ouvir a ministração dele. Porque antes dele pregar, ele dizia: a todo homem está dado o juízo a morrer uma só vez. Puf, caía um. Pastor, caiu um aqui. A todo homem está dado o juízo a morrer uma só vez. Puf, caía outro. Mas ele não parava. Por quê? João Batista, no livro de João Batista, e não João o apóstolo, mas o profeta, João, ele pregava para os saduceus, para os fariseus, para os escribas, e dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Endireitai as vossas veredas, e o vosso caminho para o vosso Senhor passar. Só tem coragem de falar para quem é fariseu, só tem coragem de falar para quem é saduceu, só tem coragem de falar para quem é escriba. Cadê quem fala para o rei? Cadê o rei? O rei Herodes está ali, chama ele. Quando o rei Herodes veio passando junto com Herodias: não é lícito tomar a mulher do teu irmão por esposa. Isso é adultério. Soldado, se você é soldado verdadeiro, você não mente. Você honra a camisa que você veste. Você honra o certificado que você tem. Você honra o paletó que você tem. Você honra a gravata que você tem. Você honra a calça que você tem.
Mas você tem que honrar mais ainda o Espírito Santo, que é quem te dá sabedoria, rapaz. Nunca queira se achar o bambambam. Nunca queira se achar esse, nunca queira se achar aquele. Porque aquele que se acha bambambam, aquele que se acha a última Coca-Cola do deserto, vai findar ficando. E o que era leigo e desentendido vai subir. E o sábio e entendido vai ficar. Por quê? Pregador, para eu me tornar pregador, para eu me tornar pregador, eu preciso de curso teológico. Se tiver condições financeiras, faça. Mas se não tiver condições, quer ser pregador? Quero. Então siga as ordens. Qual ordem? Oração, jejum, palavra, purificação e santificação. Santificação não é se separar, é se aproximar, mas mostrar que é santo. Mostrar que não tem papo carnal, que não tem papo do mundo, não tem pronunciamentos carnais, como muitos têm. Porque no capítulo 1 do livro de Salmo de número 1, o salmista Davi vai escrever: bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, e sua meditação na palavra do Senhor é dia e noite, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Para você entender que quem escarnece não é só ímpio, quem escarnece não é só católico, mas crente também escarnece. E crente que escarnece, que fala da carne, não vai subir, vai ficar para a grande tribulação. Se você é soldado verdadeiro, rapaz, se conserta. Terceiro passo, testemunha. O pastor, ele é testemunha. Ele testemunha os seus ombreiros. Mas o pastor, ele tem pastor. O pastor do pastor é Jesus. E o pastor das ovelhas é o homem terreno. Porque Jesus foi e falou para com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Por que foi que Jesus falou para com Pedro 3 vezes? Porque Pedro o negou 3 vezes. Então Jesus fez a pergunta 3 vezes também para testar se ele tinha se arrependido verdadeiramente. Mas por que essa pergunta foi 3 vezes? E devemos sustentar e cuidar das ovelhas 3 vezes? Pastores, cuide da ovelha pela manhã. Ore por ela pela manhã. Ore por ela pela tarde. Ore por ela pela noite. E que enquanto os pastores muitas vezes também dormem, as ovelhas também intercedem pelos seus pastores. Tá bom? Vamos lá. Testemunha. É ser testemunha. Referência bíblica. Referência bíblica. Isaías capítulo 43, versículo de número 10. Que Deus fala dizendo: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, para que creiais e sabais que eu sou o mesmo, e fora de mim não há formador, e fora de mim não há Deus nenhum, e não há quem possa salvar. Versículo 13. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir o agir de Deus na sua vida? Quem vai impedir de Deus proteger você do coronavírus, rapaz? A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, não me lembro o capítulo, mas está em 1 Samuel, depois você casse, que você, se você for bom de Bíblia, você encontra. Que a Bíblia fala que havia um gigante. Esse gigante se chamava Golias. Ele era filisteu, da Filístia. E chegou para guerrear com os israelitas. E não tinha nenhum israelita preparado. Não tinha nenhum israelita que orava. Não tinha nenhum israelita
israelita que se ajoelhava, só queria saber de guerra. Mas só que chegou o menininho chamado quem? Davi. Davi chegou. Mas por quê? Porque os irmãos de Davi olharam para a armadura de Golias. Os israelitas olharam para a espada de Golias. Saul olhou para a lança de Golias. Mas Davi foi diferente. Porque quem é da presença não olha para o gigante. Olha para quem está além do gigante, que é Jesus Cristo de Nazaré. É o Jeová Rafá, Deus que sara todas as feridas. É o Yahvé Sabaote, Senhor dos exércitos. É o Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. E também é o Jeová Shalom. O Senhor é paz. E também é o Jeová Jireh, Deus da provisão. Testemunha. Orientador. O pastor, ele é orientador. Jesus, ele orientou. Jesus orientou os seus discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar. Mas Jesus disse, no capítulo 6 do livro de Mateus, versículo 9, Jesus disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que está na terra, não. Pai nosso que está nos ares, não. Pai nosso que está no céu, Amaxerede Kamanahasúria, santificado seja teu nome. Vinde a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa os nossos devedores, assim como nós temos perdoado a quem nos tem nos devido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para todo sempre. O pastor, ele orienta. Sabe, você que é jovenzinho, você que é crente, você que é jovenzinho e está pensando em namorar, está pensando em ficar com uma e ficar com outra, mas eu lhe dou uma orientação. Quem quer de verdade, ele não fica com uma nem fica com outra. Mas quem quer de verdade, ele namora, depois ele noiva e depois ele casa. Mas é por questão de obstáculo. Mas pregador, com quem é que eu devo me comunicar quando eu estiver iniciando o namoro? Em primeiro lugar, você pede informações a seu sogro, a sua sogra, e depois a sua namorada vai pedir permissão à sua mãe, ao seu pai. Aí assim ambos vão entrando em concordância. Mas o pastor, ele é o principal que dá orientação para dizer se você está no momento certo. Se está no momento certo para namorar ou se está no momento certo para começar a ler a Bíblia. Porque muitas vezes o jovenzinho já tem assistido 50 Tons de Cinza, já tem assistido American Pie, já tem assistido vários filmes que não influencia o espírito. Mas você quer assistir um filme que mova o seu coração? O nome do filme que tem é Caminho para a Eternidade 1 e Caminho para a Eternidade 2. Quer outro filme? Assista Quarto de Guerra. Quer outro filme? Assista Cartas para Deus. Quer outro filme? Assista O Peregrino. Quer outro filme? Os 300. Esses sim são filmes edificadores. Oh, glória. O pastor, ele orienta. O pastor sofre. Muitos chamam pastor de ladrão, mas não inventa de ser pastor. Muitos chamam político de ladrão, mas não inventa de ser político, né? E aí? Tá preparado para ser pastor? Então siga essas ordens aqui.
E o pastor, ele também tem o quê? Responsabilidade. Chegamos nesse assunto. Qual é a responsabilidade que o pastor tem? Me responda. Se você sabe responder. A responsabilidade que o pastor tem é de orar pelas ovelhas. De orar pela ovelha. A responsabilidade que o pastor tem é de cuidar da ovelha. A responsabilidade que o pastor tem é de ir atrás da ovelha que se perdeu. Mas se o pastor não pode ir, então o cooperador pode. Eu tenho uma função de cooperador. Mas qual é a função de cooperador? Estou mudando o assunto. Estou mudando de pastor para cooperador. Qual é a função de um cooperador, Lucinaldo? A função de um cooperador. Quando o pastor não pode ir evangelizar, o cooperador pode. Quando o pastor não pode ir orar por um enfermo, o cooperador pode. Quando um pastor não pode dar escola bíblica, o cooperador, sendo participante de escola bíblica, ele pode dar estudo de escola bíblica. E se o pastor não puder ajudar, o cooperador pode. E se o pastor não puder dirigir o culto, se chegar atrasado, o cooperador dirige. E se o pastor estiver ferido, o cooperador chega e ora. O cooperador chega e levanta. O cooperador chega e orienta. Quer vitória? Quer vitória? Lute. Quer vitória? Se ajoelhe. Tô com esse aqui, mas graças a Deus, esse quadrinho aqui, ele é pequeno. Mas para honra e glória, vou ter um quadro aqui. E vou dar estudo para quem quiser. Para quem quer aprender a ser pregador, para quem quer aprender a trabalhar, para quem quer aprender a namorar, para quem quer aprender a ser político. Quer ser político? Não ganhe com dinheiro não. Quer ser político? Não ganhe com dinheiro. Porque se você der dinheiro, você bota em costume. Se você der dinheiro, você bota em costume. Não seja corrupto, rapaz. Tô mudando o assunto aqui. Não seja corrupto. Quer ganhar? Tenha caráter. Quer ganhar? Seja humilde. Quer ganhar? Seja simples. Quer ganhar? Seja sincero, rapaz. Muitos me perguntam. Tô mudando o assunto aqui. Tô saindo do termo bíblico e vou entrar no termo político, terreno. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Graça. Crescer na graça. Oração, jejum, palavra. Crescer no conhecimento. Pode crescer em todas as áreas que quiser. Você pode crescer na história, você pode crescer na matemática, você pode crescer no português, você pode crescer no inglês, você pode crescer em artes e você também pode crescer em moral cívica. Hoje não tem mais moral cívica. Os jovens não estudam mais a civilização. Mas na época estudavam. Porque para você se tornar um político, você tem que aprender a ter discurso. Mas como é que você vai ter discurso se você não se comunica com ninguém? Fica calado. Abra a boca, rapaz. Abra a boca. Se exponha. Deixa Deus te usar. Mateus capítulo 10, versículo 11. Não vos preocupeis com o que falar, porque não sois vós que falar, mas é o Espírito Santo de Deus que fala em vós. Ontem teve um abençoado, um irmão. Nós estávamos dialogando um pouco e ele me perguntou. Ele disse, irmão Naldo, eu digo, pois não. Ele disse, qual é o maior teólogo na Terra? E aí? Responda. Qual é o maior teólogo? E aí, sabe responder? Qual é o maior teólogo?
Espírito Santo é o maior teólogo. Porque o Espírito Santo ensinou Adão a colocar o nome em todos os animais. O Espírito Santo ensinou Noé a construir a arca. O Espírito Santo ensinou Abraão a ter fé. O Espírito Santo ensinou Moisés a guiar o povo. O Espírito Santo ensinou o povo a se encher. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se quando você vai para um culto você fica calado? Ei, se exponha. Abra a boca e dê glória. Quer ser batizado no Espírito Santo? Busque. Quer ser cheio do Espírito Santo? Paga o preço. Renuncie à carne. Renuncie os desejos carnais. Renuncie. É renúncia, rapaz. É você renunciar àquilo que mais gosta. Porque no livro de Lucas, vai falar dizendo que Jesus convida um discípulo. E o discípulo vai e diz: Senhor, deixa eu ir enterrar meu pai, aí eu venho e te acompanho. Jesus disse que os mortos enterrai os mortos. Deixe que os mortos enterram o morto. Se você está vivo, ainda dá tempo de você aceitar Jesus. É aceitar Jesus. Não é aceitar o pastor. Não é aceitar o pastor não, rapaz. É aceitar a Jesus. Mas quem foi Jesus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você aprende. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado os que leem. Bem-aventurado os que leem. Você sabe ler? Sei não. Sei ler não. Mas você sabe ouvir. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele não está na porta de quem está no mundo. Ele está na porta de quem está na igreja. Porque ele está fora. Estamos vivendo a idolatria. Estamos idolatrando pastores. Não é só idolatrar a imagem, rapaz. Estamos idolatrando pastores. Vamos pagar o preço se idolatrarmos pastores. Quer ser um homem sábio? Quer ser um homem sábio? Lê o livro de Eclesiastes, lê o livro de Provérbios e lê o livro de Cantares de Salomão. Quer ser um homem? Quer ser um homem próspero? Seja como José. Seja como José. Capítulo 37 do livro de Gênesis. A Bíblia vai falar dizendo que José era odiado pelos irmãos. Por quê? Por quê? Por que José era odiado pelos irmãos? Porque ele era diferenciado. A veste dele era de várias cores. A veste dele era de várias cores, era uma veste diferenciada. Aquela veste poderia ter o vermelho igual ao carmesim, podia ter o roxo igual a uva, era várias cores. Era igual o arco-íris, as vestes de várias cores. Era uma veste diferenciada. Mas os irmãos tiveram tanta inveja que foram
naquele lugar, rasgaram as vestes de José. Rasgaram, preste atenção. Rasgaram as vestes de José. Rasgaram as vestes. Pronto, memes no Instagram, estava tendo memes da família Rodrigues, do pastor Eliseu. Aí estavam 2 jovens lá. O nome de um, se eu não me engano, era Wesley. E o nome do outro, não tô lembrado, mas parecia com Mateus Nonato, que ele começou até a rir. Parecia com Mateus Nonato. Aí eu coloquei lá um assunto lá que foi até fixado. Mas se você não tem Instagram, você pode fazer o Instagram, mas você tem que fazer aquilo que é bom. Você tem que plantar o trigo e não o joio. Aí eu coloquei um assunto lá que disse: os irmãos de José, eles rasgaram as vestes de José, mas eles não conseguiram tirar a presença de Deus que habitava na vida deles. Tá bom? Pastor é isso. Pastor é psicólogo. Pastor é advogado. Pastor é soldado. Pastor é testemunha. Pastor é orientador. E pastor, ele é responsável. É desse jeito. Temos que ser assim. Pra honra e glória. Pronto, este foi o primeiro dia. Medite neste assunto aqui. Ó, para você lembrar. As funções de um pastor. Você que é pastor, você que quer ser pastor, sigam essas orientações aqui. Viu? Sigam esses contextos, esses comentários. Ó, psicólogo, advogado, soldado, testemunha, orientador e responsável. Mais uma vez eu repito, pastor é sofredor. E eu quero mandar um abraço para o auxiliar Amizadai Lira. Isso aqui é o que? Jovens Inconformados. Escrito por Amizadai Lira, um jovem abençoado, um jovem cheio do Espírito Santo. Eis que no ano de 2015, na igreja Assembleia de Deus Remidos, ele deu um estudo para nós que foi maravilhoso, sobre a questão de jovens inconformados. Que o comentário deste livro aqui, o comentário dessa apostila, o comentário dela está escrita em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, nem com as coisas que nele há. E eu vou dar um complemento. O versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e perseverai na oração. Pronto. Essa foi a pregação de hoje. Amanhã tem mais. Tá, honra e glória. Vou orar ao Senhor para Deus dar um outro tema. A paz do Senhor Jesus e boa tarde.